Ana Amélia Lemos, nossa palestrante na reunião almoço da SIC. Em 2010, eleita senadora com mais de 3 milhões de votos, uma das jornalistas mais consagradas do país. Como que foi para a senhora receber essa quantidade expressiva de votos e as diferenças práticas do comentário político e econômico para as vivências no Congresso Nacional? Obrigada pela pergunta. Eu digo que essa votação de 3,4 milhões de votos, para quem nunca foi participante da atividade político-partidária, foi o julgamento que eu tive dos ouvintes, dos telespectadores, dos leitores do jornal, que era multimídia, ao meu trabalho realizado ao longo de, numa empresa só, a RBS, 33 anos, pelo que eu fiz. Então, é um julgamento desse trabalho. E da forma como eu trabalhei também, forma equilibrada, forma com muita responsabilidade, dando espaço para todos. Eu sempre olhei para o conjunto, eu não tinha, digamos, preferência para um ou outro setor ou uma ou outra liderança. Todos tinham igual relevância. E o Senado, 8 anos de Senado, vou lhe confessar, eu aprendi mais em 8 anos no Senado do que em 40 anos como jornalista. Porque ali é uma escola de convivência com o contraditório. Você tem ali adversários, não tem inimigos, tem adversários políticos e alguns bastante agressivos e que você precisa combater no nível alto, no plano do respeito e da cordialidade sempre que possível. E isso me deu esse aprendizado dessa convivência e foi muito importante, porque a democracia, para mim, tem que ser exercida dessa forma. Senador, os entraves burocráticos atrapalham muito o desenvolvimento do nosso país? Muito, muito. Um problema, por exemplo, na área de logística. E eu acho que governos, por exemplo, eu tenho sempre lembrado o caso do governo Rousseff, Dilma Rousseff, talvez por um interesse eleitoral, tenha pegado 2 obras federais, uma delas fundamental para esta região, que é a duplicação da 116, e ao mesmo tempo lançar uma ponte nova do Ruaí. A ponte não existia, era apenas um projeto. Por que não terminar primeiro esta duplicação? Economia de gastos e terminaria uma obra começada e que necessita, porque a ativação do Porto de Rio Grande, o aumento do comércio, das indústrias do setor arrozeiro, por exemplo, e de outros setores relevantes para cá, exigia que você desse uma prioridade à conclusão da 116. Não, até agora ela está inconclusa, a duplicação, nos acessos a Pelotas e depois pelas as BRs que chegam para Rio Grande, que é o nosso maior porto marítimo que temos. Então, eu tenho a convicção de que a gente precisa, no plano federal, ter prioridades e fazer essa avaliação de custo-benefício. Aí completaria uma e depois agora o Estado está colocando recursos pela primeira vez, o Estado do Rio Grande do Sul, numa obra federal. Eu estava presente na reunião com o ministro Tarcísio Freitas, quando eu até me surpreendi, porque como jornalista acompanhava a pobreza e as dificuldades e a escassez do endividamento dos estados e dos municípios. E aí o Estado vem para oferecer uma parte dos recursos destinados à infraestrutura para a conclusão da BR-116. Isso é importante. Agora, é uma obra federal e essa obra deveria ter o aporte. Foi criada uma frente parlamentar em defesa da duplicação, mas apesar do esforço político, e aí a relevância de você ter lideranças locais para defender exatamente uma obra dessa envergadura para a região. Fazer um exercício de imaginação agora, senadora. Volta lá para a Lagoa Vermelha, para aquela menina que solicitou ao Brizola a oportunidade de voltar a estudar. Uma das jornalistas mais consagradas do país, uma mulher que fez mais de 3 milhões de votos. Qual é o saldo dessa história até aqui? Eu acho que cada dia você aprende mais. Você tem a oportunidade sempre, inclusive com essa fratura que eu tive no joelho, lá em Lagoa Vermelha, no dia 7, e tudo isso nos ensina. O nosso deputado Darley me disse o seguinte: olha, a cada lesão que eu tinha no futebol, e olha, veja, o futebol não é diferente da vida da gente. A cada lesão que eu tinha, eu ficava, depois da lesão recuperada, mais forte. E essa é uma lição. Aqui está a Fábia, que foi secretária, foi prefeita de Cristal e que é uma líder política municipalista por essência. Ela sabe disso e sabe a relevância da saúde. Então, todos os fatos que nos acontecem, adversos, aqueles que a gente fica triste, a gente vai dormir preocupado, um insucesso aqui ou aqui. Não, você tem que olhar para isso que lhe aconteceu de ruim e tirar a lição que isso serve. Então, tudo isso, a minha sobrevivência, eu saí de casa com 9 anos de idade,
esse pedido. Eu tinha 12 anos quando fiz essa cartinha à mão para pedir uma bolsa. Eu consegui, eu fiquei interna há 8 anos graças a essa bolsa de estudo. Então, a gratidão para mim é muito importante. Então, importa de que lado esteja o Brizola, mas é uma figura que eu devo a gratidão por ter me concedido essa bolsa de estudos integral, interna no Colégio Rainha da Paz em Lagoa Vermelha. Então isso talvez diga muita coisa. A educação muda vidas e a senhora é a prova disso. Muito obrigado por atender a nossa Associação Comercial e Industrial de Camaquã. Olha, é um grande prazer estar aqui. Eu quero cumprimentar os empresários daqui da entidade, pelo trabalho, pelo desenvolvimento que Camaquã vem registrando, que eu imagino superior a algumas outras regiões do nosso estado, apesar das dificuldades ainda, como eu disse, da não conclusão da duplicação da BR-116.